Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 25. Como eu estou vendo no relógio que eu ganhei alguns minutinhos, nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre os talentos, da parábola dos talentos. Mas como eu ganhei uns minutinhos, eu quero ler o capítulo inteiro de Mateus 25. E enquanto lemos, ou enquanto eu leio, talvez você vá acompanhar por aqui ou no seu aplicativo, eu queria que você lesse refletindo sobre o que você está lendo. O capítulo 25 de Mateus, ele é um capítulo escatológico. Tem um lá atrás já balançando, assim, que gosta de escatologia, né? Escatologia são coisas que dizem a respeito dos fins dos tempos, a respeito da volta de Jesus. E lá em Apocalipse diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E olha, nós não estamos muito distante dos fins dos tempos, não. E Jesus ele vai nos falando algumas coisas e a gente precisa estar atento. E aí, então, eu quero ler com você, são 3 perícopes, né? São 3 trechinhos, 3 histórias, a parábola das 10 virgens, que fala sobre estar preparado, estar atento para aquele grande momento. A parábola dos talentos, que nós vamos refletir aqui um pouquinho, sobre os seus dons, sobre vida, sobre recursos. E o final do capítulo fala sobre a vida eterna para os crentes e a perdição eterna para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então vamos fazer essa leitura calmamente, procurando entender o que nós estamos lendo, e depois eu quero falar só sobre a parábola dos talentos. Mas o texto começa dizendo assim, aqui é Jesus falando, tá? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite, elas não se prepararam para o encontro com o noivo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todos começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiais, pois não sabeis o dia nem a hora. As prudentes vão ao encontro do noivo. Aliás, as 10 virgens. Porém, algumas não foram apenas com o suficiente. Elas foram com azeite reserva. Por quê? Se houvesse alguma necessidade, eu estava preparado para o que fosse preciso para ter um encontro com o meu noivo. Eu não vou perder a oportunidade de estar com o meu noivo. Mas aquelas que foram, talvez, relaxadas, que desprezaram o encontro com o noivo, foram com o suficiente, fizeram o suficiente e deixaram de participar das bodas do Cordeiro. Versículo 14 até o 30, que é a nossa narrativa. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente, e ganhou mais 5. Foi negociá-lo imediatamente. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi
cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do seu senhor. Por fim, chegado o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem mais, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, e que possamos, ó Deus, não com medo das consequências, mas confiando na tua promessa, exercermos e executarmos o chamado que o Senhor tem para a tua igreja, para cada um de nós. Fala conosco, assim nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ficou todo mundo com medo, né? Esse texto é tenso, ele é preocupado, mas irmãos, não se preocupem não. Esse texto deve ser preocupante para aquele que não cumpre, ou aquele que esconde os seus dons, os seus talentos e deixa de fazer a vontade do Pai. Então nós vamos ver, como eu já disse, isso daqui é aplicado ao final dos tempos. Mas Jesus já está nos alertando desde já a fazermos, a cumprirmos o nosso papel, o nosso chamado. A análise e o veredito final que Deus dará naquele dia lá
para quem desperdiçar oportunidades, olha, vai ficar para lá. Mas a gente vai entender também que o veredito será dado para aquele que cumpriu o chamado de Cristo. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança, né, aquilo que foi construído, que foi preparado desde a fundação da terra. Para nós podermos entender melhor a nossa reflexão nesta manhã, eu quero definir então aqui com vocês o que é o talento. Lembre-se que nós estamos falando agora da parte dos talentos, a parábola dos talentos, versículos 14 até o 30. Talento significa tudo que recebemos de Deus, seja recursos financeiros, recursos materiais ou espirituais, dons ou capacitação para contribuir nesta vida, servindo a Deus e as pessoas, levando-as a conhecer a Cristo, recebendo assim a salvação eterna, longe da condenação eterna. Irmãos, aqui nós não estamos querendo fazer nenhum terrorismo gospel, não. Pelo contrário, aqui o que nós queremos falar é sobre o que a Bíblia diz sobre aquele que cumpre o seu chamado ou não. Eu não posso também aqui ser negligente e deixar de falar com a igreja o que há de acontecer com aquele que não obedece a Deus, com aquele que não cumpre o chamado do Senhor, né? Então nós não podemos ignorar este dia. Nós não podemos ignorar o dia do juízo final, o dia do julgamento final, o dia que prestaremos conta ao nosso Deus. E esse dia vai chegar, irmãos. Este dia vai chegar. Cada um de nós aqui prestará contas do que tem feito com a sua vida, do que tem feito da sua vida, do que tem feito com seus talentos, com os recursos que Deus confiou a você. Nós vamos observar que naquele grande dia, os crentes receberão suas recompensas. Aliás, os crentes receberão recompensas de crentes. Os ímpios receberão também o castigo dos ímpios. E aquele crente em cima do muro? Ai daquele que está em cima do muro. Porque o crente que está em cima do muro no dia do juízo final entenderá que o muro não foi feito para crente. Então, queridos, nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando e ao que Deus está fazendo nos dias de hoje. Não existe meio termo. Olha só, ou você é ou você não é. Ou você é ou você não é. Meio termo é corredor de passagem só. E na Bíblia, o corredor de passagem para quem está no meio termo é o inferno, é a passagem para o inferno. O muro para o crente não existe. Mornidão para o crente não existe. Eu tenho 3 textos para isso aqui. Eclesiastes 12, 14 diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 14:12, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quando eu era bem pequenininho, o tamanho do Enzo, assim, até um pouquinho mais novo, eu ouvia muito meu pai dizendo, meu avô conversando sobre as coisas de Deus, e ele dizia sobre esse texto: todos nós vamos prestar conta. Sabe por quê? Aí eu falava para o meu pai: mas e o senhor? Né? Vai prestar conta por mim, eu estou tranquilo, meu pai é muito crente, então eu não preciso, né, ser assim, né? Eu me garanto com meu pai. E aí uma frase do meu pai sempre disse assim: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Certo? Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Então, irmãos, a salvação ela é individual. E a prestação de contas também é individual. Então, nós queremos falar nesta manhã sobre oportunidades. As oportunidades que nós temos como cristãos de anunciarmos a Cristo em tempo e em fora de tempo, aonde nós estivermos. A oportunidade que nós temos com as coisas, com aquilo que Deus nos confia. Temos expandido o reino através das oportunidades que temos, ou as temos negligenciado? Temos negligenciado as oportunidades que temos. Olha só quantas coisas Deus tem confiado a nós, por exemplo. Recursos financeiros.
Deus tem confiado a cada um de nós aqui boa parte de recursos financeiros. Ué, mas o dinheiro não é meu, eu que trabalhei, eu que levanto 6 horas da manhã para ir trabalhar, pego o busão lotado, o metrô lotado, vou... Não, olha só, esse dinheiro é do Senhor. Mordomia cristã, lição básica de escola dominical, básica de discipulado, básica para novo convertido. Tudo que tem, aliás, cantamos aqui, né? Tudo que temos, eu rendo aos teus pés, não é isso? É isso a letra? Então, assim, porque tudo que nós temos é do Senhor. Então, aquilo que Deus deixou em suas mãos ou na sua conta corrente para você administrar, é para você administrar bem, para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve redundar na glória de Deus. É para expansão, é para aplicação no reino de Deus na terra, e não para o nosso bel prazer. Quando nós usamos os recursos que temos para o nosso bel prazer, nós estamos desperdiçando aquilo que Deus nos deu. Isso não significa também que eu não posso gastar um pouquinho do recurso, ou, não entenda como gasto, mas eu não posso investir um pouquinho dos recursos que Deus deixa comigo para eu viajar com a família, para eu passear com a família, para eu ter uma casa legal, um carro legal. Não, isso não é pecado. Desde que isso tudo redunde na glória de Deus. Você pode viajar para a glória de Deus. Você viveu uma vida, sei lá, o ano inteiro, né? Ali trabalhando, testemunhando, fazendo as coisas acontecerem. É lícito você também descansar. E lá, enquanto você viaja, você glorifica a Deus. Enquanto você viaja, você agradece a Deus por estar ali viajando. Só que você não só viaja, mas você também investe no reino. Aí que está a grande sacada. Quando a Bíblia fala sobre desperdiçar, é quando nós usamos recursos apenas para nós mesmos. E tudo que temos é para a expansão do reino de Deus na terra. Tudo. Imagina você ter um carrão da hora. Está tudo certo, você com o seu carrão para lá e para cá e tal, mas colocá-lo à disposição da obra. Tem uma casona, uma casa enorme. Imagina uma casa enorme com cômodos enormes e uma piscinona enorme para chamar o pastor para ir lá de domingo, um churrasco. Olha, isso é bênção. Imagine uma casa enorme para você fazer um GC na sala, um GC para os adultos, lá no quarto, um GC para as crianças. Irmãos, é usar a sua casa, usar os seus bens, usar o que você tem para a glória de Deus. A minha casa toda terça-feira tem GC, você é convidado. Carapicuíba tem GC de segunda-feira. Lá para os lados do Munhoz, lá toda quinta-feira. Jaguaré, toda terça-feira. Esqueci alguém? Sexta-feira no Jaguaré. Olha só, são só 5 cantinhos, mas nós estamos vivendo os céus dentro de casa. Não perca a oportunidade, coloque a sua casa também à disposição do reino. Coloque a sua casa para ser uma igreja lá na sua rua. Seja abençoador da sua rua, do seu condomínio, de tudo que você faz. Toda terça-feira, lá em casa, é o maior barato. Todo mundo lá dá um tapinha na casa. Aí eu faço café, daqui a pouco o pessoal começa a chegar. A gente se diverte tocando uns hinos. E como lá eu posso dar palpite, que aqui eu não posso dar palpite. Mas como lá eu dou palpite, a gente só canta música velha. Olha, é uma bênção, é muito bom. E estamos estudando a espiritualidade de Jesus. Agora, em outubro, começaremos a estudar no Evangelho de João, Jesus, o Filho do Homem. Gente, não dá para perder esse tipo de coisa. Quem não está participando disso, você está perdendo tempo. Deus confiou seus recursos a você. Deus também confiou a cada um de nós dons especiais. Se você olhar para o lado, você vai ver que tem muita gente qualificada aqui, muita gente inteligente. Deus confiou suas competências e as suas habilidades para que você possa abençoar pessoas, abençoar vidas. E quando nós abençoamos vidas, quando nós abençoamos pessoas, nós glorificamos a Deus. Deus nos deu os dons para que nós os usemos com excelência para a glória de Deus. Com excelência. Deus confiou o tempo a nós. Já pensou nisso? O tempo é de Deus. Você sabia disso? O tempo é de Deus, o tempo não é seu, não. Então nós vamos prestar conta de que nós estamos fazendo com esse tempo. O que fazemos com o tempo diz muito a nosso respeito. Muitos invertem os papéis e as responsabilidades, deixando o dono do tempo em segundo plano.
Amanhã cedo, a maioria aqui tem que estar no serviço em algum horário. Vamos supor, aqui eu não sei o horário que o pessoal trabalha, mas vamos supor que a Michele é professora, então tem que chegar lá antes das 7, né? Então vamos lá, Michele tem que chegar às 7 horas da manhã, Josi também, não sei quem mais é professor aqui, tem que chegar lá às 7 horas da manhã na escola. Dá para chegar meio-dia? O que acontece chegar meio-dia? É advertência, é demissão, um monte de coisa pode acontecer. Mas, com as coisas de Deus, a gente é assim. Deus fica lá em segundo, terceiro, quarto plano. Queridos, nós precisamos inverter isso daí e entendermos, opa, a primícia de tudo é para o Senhor, inclusive do meu tempo. Bom, enfim, seja em termos espirituais, familiares, ministeriais, financeiros, profissionais, todas as oportunidades que o Senhor nos dá, a gente precisa fazê-lo conhecido. Eu bato muito numa tecla aqui de que nós precisamos ser os melhores funcionários das nossas empresas. Porque você não pode trabalhar para o seu patrão. Se você trabalha só para o seu patrão por causa do salário no dia 5, você é o cara mais miserável do mundo. Mas, quando você trabalha lá na empresa que o Senhor te colocou, quando você faz tudo para a glória de Deus, você é o melhor funcionário. Você produz mais, você é pontual, você é educado, você é cortês, você serve a empresa que você trabalha, servindo a Deus. E nisto o seu nome é glorificado. Isto é uma grande oportunidade de fazer o nome do Senhor conhecido. É assim que as coisas vão acontecendo. Então, quando nós aproveitamos oportunidades, nós glorificamos o nome de Deus. Com isso, vamos falar um pouquinho sobre oportunidades no texto. No versículo 15 diz assim que a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus dá oportunidades de maneiras e em quantidades diferentes, de acordo com a sua capacidade. As oportunidades na vida acontecem o tempo todo. Algumas vão querer de nós compromisso. Algumas vão requerer de nós responsabilidade, não é isso? Então, também assumir essas responsabilidades, aproveitarmos oportunidades, faz-nos entender que temos também que tomar decisões difíceis. E não é fácil. Mas quem diz, na Bíblia, fala muito de bênção. Bênção para lá, bênção para cá, e nós somos abençoados. Mas quem diz que ia ser fácil? Não é fácil. O próprio Cristo padeceu por nós, não foi fácil. Mas Ele nos garantiu a vitória através do seu sofrimento. Então, às vezes, a gente tem que sofrer um pouquinho aqui, a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, assumir alguns compromissos complicados, difíceis, mas isso tudo vai frutificar, isso tudo vai render glória a Deus. E, queridos, seja o que for que passarmos aqui nessa terra, nada se compara ao que está preparado para os filhos de Deus. Essa é a promessa do Senhor. O fato é que a capacidade de assumir responsabilidades também vai determinar o tamanho da sua vitória. Já percebeu isso? Grandes vitórias são resultados de grandes batalhas. E somente os mais atentos saem vitoriosos. Por quê? Porque não perdem oportunidades. Vitórias são conquistadas nos detalhes. Já perceberam isso? São conquistadas em estratégias. Eu não entendo muito de guerra, não, mas eu vejo filmes, eu assisto filmes, e nós vamos ver que as grandes batalhas são conquistadas com estratégias. Estou me lembrando aqui do cavalo de Troia. Olha que estratégia fantástica. Eu não sei se é real ou se é uma lenda, né? Mas, fantástica, né? Manda um presentinho para a turminha e chega lá, quando abre o presentinho, olha só, são estratégias. Agora, mas olha que interessante, na vida do crente, algumas estratégias, eu vou falar a principal estratégia que o Pai nos ensinou, que está na Bíblia, Provérbios 3, de 1 a 5, diz assim: meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandone.
amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Olha a receita. Jesus seguiu isso à risca. Jesus, ele tinha este relacionamento de confiança com o Pai. Jesus, ele se retirava constantemente para alinhar a estratégia de vitória com o Pai. Nós vimos isso aqui semana passada sobre o deserto. Deus saía para orar e falava com Deus. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele também sentava com Deus, aliás, na verdade ele se ajoelhava com Deus, para alinhar estratégias. Ué, Jesus fazia isso? Vamos lá para Gênesis 3,15. Quando a mulher peca, erra lá e tal, o que acontece ali? Deus fala, né? Que tu lhe ferirás o calcanhar, mas esse lhe esmagará a cabeça. Certo? Um protótipo do Evangelho. A partir dali, a gente já sabe qual é a missão de Jesus, esmagar a cabeça da serpente. Então nós vamos ver de Gênesis a Mateus, aliás, de Gênesis a João Batista, lá em Mateus, nós vamos ver toda a estratégia que Deus traçou lá no Éden, sendo planejada, preparada. Às vezes tem que mudar alguma coisinha aqui, andar ali, mas está lá. Jesus, quando vem ao mundo, ele está sabendo qual é o seu final, qual é o seu projeto, qual é a sua missão. E ele vai alinhando com Deus, ele vai alinhando com Deus, ele sabe como é que vai ser. E aí, na hora H, Jesus vai conversar com Deus de novo. Olha lá Lucas 4, Lucas 22, 41 e 42. E afastou-se, dos discípulos que eles estavam orando lá no monte, e ajoelhando orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu acho muito bonito esse texto de Lucas aqui, mas talvez esse diálogo tenha sido ampliado. Talvez Jesus tenha falado ali: Pai, tem certeza? Lá no ano de 2024, a igreja abraça e merece mesmo todo esse meu sofrimento? Eu acho que é um fardo que está tudo certo, eu sei que daqui 3 dias eu vou ressuscitar e vencerei, esmagarei a cabeça da serpente. Mas, enquanto eu estou aqui, a gente não tem nenhum meio de fazer? Aí ele para e fala: não, todavia seja feita a tua vontade. Todavia eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então Jesus sofreu. Jesus foi humilhado, foi espancado. Ele não foi só crucificado. Eu imagino que se fosse só crucificado já era horrível. Mas não, ele precisou antes ser humilhado. Por causa de mim e por causa de você. Cada oportunidade que os soldados romanos tiveram para insultar Jesus, nenhuma dessas oportunidades foram perdidas. Nenhuma dessas oportunidades foram perdidas. Mas nós, muitas vezes, por medo de assumirmos responsabilidades com o Pai, perdemos grandes oportunidades de fazer o Senhor conhecido. Mas nós sabemos a estratégia. A estratégia da vitória de Jesus é a mesma estratégia da vitória do seu povo. Oração e palavra. Oração e palavra. Queridos, assuma grandes responsabilidades para Deus. Assuma riscos para Deus. Muitas vezes nós assumimos grandes riscos para nós mesmos, mas quando nós deixamos de assumir riscos para Deus, nós também deixamos de viver milagres. Poucos vivem milagres porque poucos confiam em Deus. Confia-se em tudo, confia-se no meu recurso, confia-se nos meus talentos, confia-se em tudo, e deixa de viver milagre. A gente precisa entender, facilmente a gente entra na Caixa Econômica Federal e faz lá um financiamento, A gente se arrisca. Faz um financiamento da casa própria. 30 anos pagando lá, 1.000 por mês, não sei nem se eu vou conseguir pagar, não sei nem como é que vai ser, mas eu vou lá, é minha casa. Vai lá 90 meses para pagar um carro, 96 meses para pagar um carro, porque é meu, eu vou assumir o risco, se eu perder o emprego, a gente se vira, e não sei o que e tal. Mas a gente esquece também, ninguém assume risco pela obra do Senhor. A gente vai lá assumir risco com carro, com casa, com um monte de coisa, mas esquece que a igreja tem lugar para pagar.
A gente esquece que tem missionário para enviar para o sul. A gente esquece que tem que comprar a Bíblia para distribuir na rua. A gente esquece dos compromissos que temos com a igreja. Olha só, precisamos entender e assumir risco para o Senhor é o melhor risco que nós podemos correr, irmãos. Porque o Senhor está conosco. O Senhor não vai te abandonar em risco. O Senhor não vai te abandonar quando você assumir responsabilidades. William Carey, o pai das missões, o maior missionário da Índia, ficou mais de 41 anos lá, evangelizando, sofrendo, em alguns momentos passando dificuldades, mas em momento algum deixou de viver grandes experiências para Deus. E na sua biografia tem uma frase que eu gosto demais, que diz assim, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Um homem que viveu a sua vida para pregar o evangelho lá na Índia. Olha que coisa linda. Irmãos, não se escondam nas suas imperfeições. Apresente-se para cumprir o chamado de Deus. Se você se sente incapacitado, Ele te capacitará. Chegou o momento, queridos, de vivermos milagres. Chegou o momento de vivermos o evangelho na prática. Não dá mais para nos preocuparmos com as nossas limitações. Quando nós queremos alguma coisa, nós fazemos. Então nós precisamos querer o que Deus quer. Nós precisamos desejar o que Deus quer. Nós precisamos amar o que Deus ama. Eu sei lá, tudo que a gente quer, a gente faz. Tudo que der na telha, você se esforça, você trabalha 2 horas a mais por dia, você corre mais cedo. Tudo que dá na telha, você vai lá e conquista. Está na hora de nós conquistarmos o reino dos céus. Seus vizinhos precisam de Jesus. Seus familiares precisam de Jesus. Talvez seus filhos, seus pais precisam de Jesus. E a gente está o quê? Fazendo o quê? Olhando para nós e fazendo, conquistando aquilo que nós queremos para o nosso desejo. Como igreja, precisamos aproveitar as oportunidades que temos de fazer Jesus conhecido. Um comentarista do texto aqui diz assim: se alguém falhasse em sua missão, a desculpa não poderia estar relacionada à sobrecarga. O insucesso indicaria apenas preguiça ou falta de amor para com o seu Senhor. A questão não é o quanto temos, mas como usamos aquilo que temos. Como temos usado os nossos talentos? Como temos usado os recursos que temos? Segundo ponto, Deus nos dá oportunidades para que essas oportunidades sejam expandidas e não negligenciadas. Os versículos 16 a 18 que nós lemos, né? O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente. Imediatamente é o que é agora, não é depois. A Renata falava para os filhos, hoje já menos, né? Mas ela falava para o filho que quando não obedecia na hora, não tinha como ser meia obediência. Era uma desobediência total. Então, quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não fazemos, nós estamos desobedecendo a Deus e deixamos de cumprir o nosso chamado, o nosso papel. Nós precisamos entender que nós temos o recurso do céu para este mundo. Qual é o recurso dos céus que nós temos em nossas mãos, cravada em nossos corações? A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Toda a nossa vida, toda a história de Cristo, tudo o que acontece é por causa deste recurso. A mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem principal do Evangelho? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar e remir todo aquele que nele crê, não é isso? Porque Deus amou o mundo. Jesus é a mensagem, é o foco. Os céus todos, todo o céu está lá por causa de Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Esta é a mensagem. Nós temos o recurso do céu, que é a mensagem do Evangelho. Mas nós também temos os recursos na terra que o Senhor nos dá para quê? Para que nós anunciemos esta mensagem, para que nós trabalhemos anunciando esta mensagem. Ou seja,
O que na prática tem acontecido é que muitos estão cavando os recursos do céu. Eu tenho que falar de Jesus ali, mas é melhor eu falar de outra coisa, é melhor eu contar uma piada, é melhor eu me juntar nas conversinhas que estão tendo ali na rodinha, e eu deixo de falar do Evangelho, quando Deus está escancarando a oportunidade para você anunciar a Cristo, e você não está fazendo. Isso é negligenciar as coisas de Deus. Aquilo que tem que ser feito por mim, aquilo que tem que ser feito pelo reino e para o reino, muitas vezes eu faço por mim e para mim. Só que Deus tem nos dito o que através da sua palavra? Quando nós multiplicamos os recursos dos céus na terra, quando nós anunciamos a palavra de Deus aqui na terra, quando nós fazemos o Senhor conhecido, nós também somos abençoados. Ou seja, quando nós multiplicamos os recursos dos céus na terra, os céus multiplicam. Quando multiplicamos os recursos dos céus, os céus multiplicam os nossos recursos da terra. Quer ser abençoado? Cumpra o seu chamado diante de Deus. Observe o exemplo de Paulo. Paulo ele está lá em Éfeso, e na sua terceira viagem missionária, Paulo está em Éfeso, se preparando para ir para a Macedônia e passar uns dias com a igreja em Corinto. Mas aí o que acontece? Deus dá ali uma oportunidade para ele pregar numa sinagoga, para ele anunciar o Evangelho para um grupo que estava sedento, precisando ouvir essa palavra, e imediatamente ele agarra a oportunidade. Imediatamente ele não perde essa oportunidade. Tanto que nós vamos ver lá no versículo 8 do capítulo 16 de 1 Coríntios, que ele diz assim, eu tenho vontade de estar com vocês, eu quero passar um tempo mais longo, eu não quero só ir de passagem, eu quero ficar uns 15, 20 dias, 3 meses aí com vocês, mas eu não vou poder ir agora. Eu vou ter que ficar em Éfeso, porque me foi dada uma grande oportunidade, uma porta muito grande foi aberta e é muito promissora. Paulo estava vendo ali a oportunidade de ganhar vidas para Jesus. Ele abriu mão de Corinto, claro que lá em Corinto, ele ia estar também na igreja pregando o Evangelho. Mas Corinto é uma cidade portuária, então com certeza tinha uma praia, tinha umas coisas legais para fazer ali. E ele abre mão disso tudo porque antes, em Éfeso, foi-lhe aberta uma oportunidade de pregar o Evangelho. Então nós não podemos enterrar aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Deus nos dá oportunidades, inclusive, de prestarmos contas a Ele. Jesus vai ficar esperando, Deus vai ficar esperando. E aí? Eu não vou falar disso que a gente já falou no começo, mas eu quero ler o Salmo 24, versículo 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Ageu 2:8, a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. Então lembrem-se disso, prestaremos conta de tudo o que estamos fazendo com a nossa vida, e a vida engloba tudo, nós prestaremos conta diante do Senhor. Quarto ponto, quem não perde oportunidade é abençoado. Quem não perde oportunidade é abençoado. O prazer de Deus está na fidelidade dos seus servos. Como Ele se agrada. Eu fico imaginando lá no céu, às vezes, Ele, a Trindade, Deus, a Trindade ali, talvez Davi, talvez Paulo. Talvez Paulo olhando lá os jovens da Brace, fazendo ali o drive-thru. Aí eu acho que Deus fala para Paulo assim, né? Tá vendo, na sua época não tinha carro para você fazer drive-thru, eles estão inventando mais do que você. E aí Paulo fala, gente, eles aprenderam direitinho. É isso. Crie estratégia, anuncie. Eu imagino Paulo olhando para o Alex, ajoelhado na rua com o cartaz assim, quem quer uma oração? E o povo desprezando. E Paulo falando assim, é isso aí. Continua firme, Alex. Continue assim, abrace, continue assim, não desanimem. Abrace jovens, velhos, crianças, adultos, continuem firmes. É isso que o Senhor espera e o Senhor se agrada. Nós chegaremos lá no céu, todo mundo com a camiseta aqui, né, escrito abraço. Nós chegaremos lá e Jesus vai falar assim, serve igreja, servos bons e fiéis, entrem para a alegria do teu Senhor. Aquele cantinho ali, vocês vão se misturar com a galera ali, vai lá conhecer Davi, vai lá conhecer Paulo, tocam as músicas ali com Asaf, vai lá, curtam a eternidade, desfrutem da eternidade, porque foi tudo preparado para vocês. Irmãos, não vamos perder oportunidades de ganharmos o povo para Jesus. Vamos chegar lá nos céus, né, com a abraço lotada. Chegar assim no céu, Senhor, aqui, frutos que nós ganhamos, porque nós não perdemos oportunidade.
Domingo, após o culto, tinha que sair correndo para almoçar. Não, eu atrasei meia hora o meu almoço, para ficar aqui meia hora abraçando e orando pelas pessoas aqui na rua. E os frutos, irmãos, nós vamos ver estes frutos aqui e lá no céu, para a glória de Deus. Quem não perde oportunidade é abençoado. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra, pois, participa da alegria do teu Senhor. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Vocês devem conhecer também, eu conheço, e nós vemos os milagres acontecendo. Quanto mais uma pessoa investe na obra do Senhor aqui nessa terra, mais essa pessoa é abençoada. Quanto mais você investe, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Sabe por quê? Porque é assim que Deus vai fazendo para que o evangelho seja expandido. Deus, ele traz os recursos para as nossas mãos, para que nós investamos no reino. Deus, ele derrama sobre nós dons, habilidades, talento, para que nós abençoemos pessoas e o seu nome seja conhecido. É o ciclo. É assim que vai acontecendo. Então, irmãos, somos abençoados quando nós abençoamos. Quem perde oportunidades despreza a Deus. 1 João 2,4 diz: aquele que diz eu conheço a Deus e não cumpre os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Quem diz, como é que é? Eu até quero ler certinho. Quem diz que conhece a Deus e não cumpre os seus mandamentos é mentiroso. É complicado chamar alguém de mentiroso, né? Detesto quando eu estou discutindo alguma coisa com a Renata, aí eu mudo alguma coisinha na história, ela, seu mentiroso! Nossa, é uma facada no meu estômago. Agora, imagine só, a gente defende aqui, né? Não, eu conheço a Deus, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou assim com Deus, nós somos pai e bola. Imagina se você chegar lá diante de Deus e ele falar, quem é você na fila do pão? Você é um mentiroso, eu não te conheço. E como nós sabemos se somos os mentirosos? É só analisar a vida. Tenho cumprido aquilo que Deus tem me chamado a fazer? Opa, maravilha. Vinde, benditos do meu Pai. Não dá para inventar desculpas e deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. As oportunidades estão aí escancaradas. A escolha é de cada um. Isso vai refletir na vida de cada um. Eu não quero fazer aqui terrorismo, eu já disse isso, mas é a Bíblia que está dizendo. Nós não podemos esquecer que Deus é justiça. E da mesma forma que aqueles que obedecem pagam o preço de ter uma vida com Deus, aqueles que desprezam a vida com Deus vão pagar caro. Enquanto nós estaremos desfrutando a eternidade com Deus, o castigo eterno também será para aqueles que desprezam a palavra de Deus. Eu costumo dizer em velórios que eu vou fazer em cultos fúnebres, que a escolha da nossa eternidade a gente faz na vida. Para onde eu vou depois é uma escolha que eu faço agora. Morto não tem escolha não, porque o morto já escolheu em vida. Busque, entender o que você quer da vida. Eu não quero nada com nada. Está tudo bem. Deus não vai te obrigar a nada, não vai te catar aqui não. Eu vou te levar para o céu de qualquer jeito, sai te arrastando. Você vai para o céu, você vai para o céu. Não. Se você não quer ir para o céu, problema seu. Eu quero ir para o céu, eu espero ir com a galera aqui. Eu espero de verdade estarmos juntos do céu. Mas a decisão tomada agora em vida, de buscar o Senhor, de ser discípulo, de fazer discípulo, isso eu decido aqui agora. Porque aí depois, lá quando eu morrer, a decisão já está tomada, eu já sei para onde eu vou. A ira de Deus é uma realidade na Bíblia. A sua balança é fiel e a sua justiça não falha. Então nós precisamos obedecer voluntariamente, com amor e com disposição, e não perdermos mais as oportunidades que o Senhor nos deu. Crie a cultura de convidar pessoas para estar na igreja, de convidar pessoas para o GC. Mas não tem um GC perto da minha casa, abre lá na sua casa. A gente tem líderes treinados, prontos para estar ensinando a Bíblia. Mas eu tenho vergonha.
Ore que o Senhor vai te capacitar, mas não desperdice mais tempo, não desperdice oportunidades. Agora é a hora, irmãos. Quando nós servimos com disposição, com amor, com garra, com talento, nós somos abençoados. Irmãos, volto a falar, eu disse aqui outro dia, falar de Jesus é a maior diversão. É a maior diversão. Eu não sei quando nós vamos fazer, mas nós vamos fazer costumeiramente. Vai se tornar uma coisa, uma rotina na nossa vida. O drive-thru aqui na frente. Foi divertido ver vidas impactadas, vidas chorando, recebendo oração. E nós nos divertindo falando de Jesus. Sabe? Acabar o culto, vamos lá para a rua. Em vez de tomar o café aqui fora, aqui, ó, a gente toma lá na rua, orando pelas pessoas, falando de Jesus, demonstrando Jesus. Meu, isso não é vergonha. Vergonha é cabular a aula para ir para o cinema. Vergonha é pecar com o namorado. Vergonha é roubar. Vergonha é tudo. Mas Jesus não é vergonha, não. Não fique encabulado. Nós somos chamados para falar de Jesus e testemunharmos de Jesus. Aquele que em nome do comodismo desprezar, também será desprezado. Aquele que evita assumir o compromisso com Deus, também será evitado. Versículo 30 que nós lemos, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E depois do veredito, acabou. Lembre-se da parábola do rico e Lázaro. Ah, Senhor, manda o pai Abraão molhar um dedinho lá e pingar aqui e tal. Blá, blá, blá. Não, você escolheu o inferno. Ah, então manda alguém lá falar para os meus irmãos que o inferno é real para não vir para cá e tal. Não, eles têm lá o pessoal da igreja anunciando, eles têm a palavra de Deus para ler. A escolha é nossa, irmãos. A escolha é nossa, porque depois do veredito, já era. Nós costumamos pensar em bênçãos como presentes a serem desfrutados. Oportunidades como presentes a serem desfrutados. Mas as bênçãos são oportunidades que Deus nos dá de nos usar para a glória do nome dEle. Quando Deus nos abençoa, é com o propósito de fazer estas bênçãos transbordarem para outros. Não guarde tudo que você tem para você. Divida seu amor. Divida a sua paixão por Cristo. Anuncie, mostre Jesus na sua vida. O Flávio e a Michele, todos aqui sabem que eles têm um chamado ministerial aí com música. E há alguns anos que eu conheço eles, desde antes do Enzo nascer, a gente estava fazendo contas outro dia, tem mais de 10 anos isso, né? Desde que eu conheço eles, eles investem recursos em gravação de mídias, né? Na época do CD eles gravavam CDs, agora estão gravando não sei o que sai nas mídias sociais, eu não sei o nome. E está para sair em dezembro alguma coisa aí, né? Ele nunca cobrou nada. Ele sempre investiu. Eles, né, sempre investiram. Nunca vendeu CD. Nunca nada. E ele pegava os CDs e distribuía. Os crentes mais antigos aqui lembram, né? A gente entregava folheto. Flávio e Michele, eles entregavam CDs. Ouça a palavra cantada, músicas, letras bíblicas, eram lá entregues. Hoje a gente não tem CD, a gente não tem folheto, mas temos o aplicativo da Igreja Abraço com mensagens, devocionais, pedidos de oração. E nós podemos mandar para os amigos, manda lá na sua lista de transmissão. Olha só, quanta gente a gente pode alcançar. Essa ferramenta do aplicativo foi para fazer o nome de Cristo conhecido, por isso que nós investimos um recurso aí por mês, eu não sei quanto que é, mas é pago. É pago para que nós possamos divulgar a palavra de Deus. Nós não podemos perder oportunidade. Oportunidades são como o pôr do sol. Se esperar demais, acaba perdendo. Não dá para perder oportunidade. Deus está nos chamando agora. Não basta ser discípulos, nós somos chamados a fazer discípulos. E a oportunidade está diante de nós. Ser e fazer discípulos envolve compartilhar e guiar outros na jornada. Não enterre o talento que o Senhor te entregou. Não se enterre. Não se enterre. Você foi chamado para brilhar. Aí está todo mundo agora, uau, autoajuda pura, né? Autoajuda pura. Você foi chamado para brilhar. É verdade, meus irmãos. Nós fomos chamados para brilhar.
Nós fomos chamados para brilhar a luz do mundo, o Filho de Deus. Que nós possamos transbordar Jesus, que nós possamos refletir Jesus, que as pessoas, quando chegarem perto da gente, sentir o cheirinho de Jesus. Uau, você cheira Jesus. Eu pensava que você cheirava Jorge Armani, eu pensava que era CK One, eu pensava que era aqueles negócios da Avon, mas não, você cheira Jesus. Irmãos, que Deus levante-nos, que Deus levante cada um de nós aqui para brilharmos a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus ama você e conta com você. Coloque-se em pé, que eu quero orar por você.